Bom, pessoal, dando continuidade ao projeto de extensão Lacanflix, uma parceria entre a Universidade Estadual do Ceará e a Liga de Cirurgia e Anatomia da UES, fiquei responsável por apresentar noções gerais sobre o abdômen agudo nesse seminário, certo? Então, aqui minhas informações e vamos lá. Em relação à organização da apresentação, a gente vai falar um pouquinho da anatomia do abdômen, né, conceitos mais básicos, definição de abdômen agudo, falar da neurofisiologia da dor e dos tipos de abdômen agudo, ok? Aqui eu coloquei um caso clínico, certo? Só para já gerar um interesse maior no assunto, em que eu falo sobre qual o possível diagnóstico dessa paciente, né, de 65 anos, com uma queixa de dor abdominal, e eu peço, no caso, para vocês pausarem, né, o vídeo agora e tentarem responder qual o tipo de abdômen agudo possivelmente está cometendo essa paciente. E se não conseguirem, no final da apresentação, a gente vai discutir esse caso, ok? Bom, em relação à anatomia do abdômen, algo que acho interessante falar é em relação à divisão em quadrantes do abdômen, né? Por meio do plano mediano e da cicatriz umbilical, a gente tem a divisão do abdômen em quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo e quadrante inferior esquerdo. Além disso, a gente tem a divisão em 9 quadrantes do abdômen, que divide o abdômen pela linha médio-clavicular, direita e esquerda, e pelo plano subcostal e pelo plano intertubercular, né? E com isso a gente vai ter a divisão em hipocôndrio direito, em região epigástrica, em hipocôndrio esquerdo. Flanco direito, mesogastro, flanco esquerdo, e em fossa ilíaca direita, hipogastro e fossa ilíaca esquerda. Essa divisão é importante, tanto em 9 quadrantes como em 4 quadrantes, porque ao longo da anamnese e do exame físico da dor abdominal, a localização dessa dor já vai nos dar possíveis quadros diagnósticos do paciente. Então, por exemplo, o paciente que sente dor em hipocôndrio direito, eu penso em acometimento, por exemplo, de fígado, vesícula biliar, certo? Porque é a localização anatômica dessa estrutura, desse órgão. Enquanto um paciente que sente dor em fossa ilíaca direita, eu posso pensar, por exemplo, em apendicite. Então, aí a importância do conhecimento, né, desses quadrantes e dessa divisão do abdômen. Continuando, um conceito que acho importante discutir e que às vezes acaba sendo dado de uma maneira subjetiva é a questão do peritônio, né? A gente sabe que o peritônio é uma serosa que vai revestir as estruturas abdominais, certo? Só que o que acontece? A gente vai ter, no caso, eu coloquei essa analogia, né, com esse balão e com a mão aqui, porque basicamente os órgãos, né, no caso abdominais, que vão ser intraperitoneais, vão estar como essa mão aqui, né, sendo revestidas totalmente pelo peritônio, né? E com isso a gente vai ter estruturas, a gente vai ter o peritônio visceral, que é o peritônio que tem contato com a mão, né, que seria o órgão do paciente. A gente vai ter essa região aqui entre o peritônio visceral e o peritônio parietal, e por fim, a região que tem contato, né, com a parede abdominal, que vai ser o peritônio parietal, certo? E é importante saber isso porque a gente vai ter, ao longo de alguns tipos de abdômen agudo, a mudança, né, no tipo de dor do paciente. O paciente que sente uma dor mal localizada, uma dor difusa, uma dor visceral e passa a sentir uma dor parietal. Isso muitas vezes vai estar associado com a irritação peritoneal que mudou no paciente. Era um paciente que inicialmente tinha uma irritação, por exemplo, de peritônio visceral, né, dando esse quadro mais difuso, e passa a ter uma irritação da região parietal, dando um quadro mais localizado, né, um quadro que o paciente consegue apontar onde está a dor. Fora isso, a gente também tem estruturas, né, retroperitoneais, a exemplo dos vasos abdominais e a exemplo também dos rins, né, do paciente. Okay? Outro aspecto que acho interessante comentar é em relação à anatomia, em relação à embriologia, né, do abdômen. A gente tem a divisão do abdômen em 3 regiões na embriologia, que é o intestino anterior, o médio e o intestino posterior. E por que isso é importante? Porque cada um desses intestinos vai dar origem a estruturas diferentes no TGI, a um conjunto de estruturas. Então, por exemplo, o intestino anterior dá origem a fígado, dá origem à vesícula biliar, dá origem a baço, né? O intestino médio está muito relacionado ao intestino delgado, de uma forma geral, e também com a porção inicial do intestino grosso, e o intestino posterior está relacionado com a porção final do trato gastrointestinal, né? Então, o terço final do cólon transverso, a região de cólon descendente, o cólon sigmoide. E isso é interessante por quê? Porque o padrão de vascularização e inervação das estruturas originadas desses intestinos vão ser a mesma. Então, por exemplo, o intestino anterior
o padrão de vascularização dele vai vir de onde? Do tronco celíaco, né? E o padrão de inervação dele vai vir por onde? Pelo plexo celíaco. Então, um paciente que sente uma dor, por exemplo, na região epigástrica, eu consigo pensar em um conjunto de órgãos que pode estar sendo acometido justamente por esse tipo de inervação de origem comum, certo? Um paciente que sente dor, né, na região mesogástrica, né, na região que está associada com o plexo mesentérico superior, eu já consigo pensar também em outras estruturas do trato gastrointestinal que podem estar sendo acometidas, ok? Aqui, só para a gente discutir um pouquinho dos conceitos de abdômen agudo, a gente sabe que evento traumático não é abdômen agudo, então, por exemplo, ruptura de artéria hepática, ruptura de artéria esplênica, muitas vezes relacionadas com traumas contusos, não são considerados abdômen agudo. Além disso, né, a gente sabe que sangramento na luz do trato gastrointestinal, como, por exemplo, as hemorragias digestivas, alta e baixa, também não são considerados abdômen agudo, certo? E já o sangramento que a gente pode ter no abdômen agudo, no caso de abdômen agudo hemorrágico, não é intraluminal, né? Ele se faz na cavidade abdominal. E aí sim a gente teria um caso de abdômen agudo, que é o abdômen agudo hemorrágico, ok? Bom, em relação à definição de abdômen agudo, a gente tem que é uma síndrome dolorosa de intensidade variável que leva o paciente a procurar o serviço de emergência, né? Muitas vezes essa síndrome não de maneira súbita vai levar o paciente, né? Como por exemplo na apendicite, mas a longo prazo o paciente vai aparecer pelo quadro, né, se prolongar e desenvolver sintomas que são mais agressivos ao paciente, ok? Então, a gente, só para discutir em relação à prevalência, acaba sendo muito comum o abdômen agudo, cerca de 10% dos atendimentos de emergência estão associados a esse quadro, né? E ele pode ter etiologias tanto intraabdominais como extra. O quadro do abdominal pode ter essa origem, né? Intraabdominal ou extraabdominal associado ao abdômen agudo, ok? Bom, falando um pouquinho da neurofisiologia da dor, essa definição eu trouxe da Associação Internacional no Estudo da Dor, que trata a dor como uma experiência sensitiva, emocional, desagradável, associada a uma lesão tecidual. Então, assim, por mais que a dor gere uma dificuldade, né, para o profissional de saúde pela questão subjetiva, acaba sendo muito importante para o paciente, que vai procurar o serviço de emergência e vai conseguir achar a etiologia do seu quadro, né, e receber a terapêutica necessária, como também para o médico, né, com o médico, para o profissional de saúde de maneira geral, que vai conseguir destrinchar essa dor, que vai conseguir chegar à clínica do paciente, ok? Então, acaba sendo bastante fundamental. Em relação aos tipos de dores no abdômen agudo, a gente pode ter a dor visceral, que é uma dor mal localizada, é uma dor insidiosa, é aquela dor que o paciente aponta com a mão espalmada onde está doendo. Então, por exemplo, no apendicite, o paciente vai apontar numa situação inicial para a região periumbilical, para a região mesogástrica, como a região que está sendo acometida. Né? Uma colecistite, inicialmente, o paciente pode apontar para a região epigástrica, estando sendo acometida, certo? Então, isso vai depender do tipo da região e do órgão que está sendo acometido, né? Onde o paciente determina que está sentindo essa dor abdominal, ok? E esse tipo de dor ser mal localizada vai estar justamente associada com o padrão de inervação, né, visceral ser feito por fibras do tipo C, que são fibras lentas e carregam informação de maneira mais demorada, insidiosa, né? Bom, a gente ainda tem a dor parietal, que é uma dor mais localizada, que é uma dor que o paciente consegue apontar precisamente onde está doendo. Então, um apendicite, né, em um quadro mais grave, mais tardio, a gente tem o paciente apontando para a região de fossa ilíaca direita, como estando doente, certo? Então, como estando doendo, né, com dor abdominal. E isso vai acontecer justamente por a dor parietal ser carregada por fibras mais rápidas, fibras mielinizadas do tipo A, ok? E voltando justamente ao conceito do tipo de peritônio, né, de peritônio visceral, de peritônio parietal, aí está a importância, por quê? Porque um paciente que começa uma apendicite, por exemplo, ele pode ter uma dor visceral associada ao acometimento do peritônio visceral e que pode se propagar para uma dor mais localizada, uma dor mais precisa, que seria uma dor parietal, que também acaba sendo muitas vezes mais intensa, ok? A gente ainda vai discutir o conceito de dor referida, certo? Que basicamente vai estar associada com a convergência de fibras, né, aferentes para a mesma região, para o mesmo segmento medular, de forma que a gente não vai conseguir diferenciar, né, a nível cortical, onde é que está doendo, assim, se é na região
por exemplo, um paciente que está com colecistite, né, com uma dor em hipocôndrio direito e também refere uma dor no ombro, que é o sinal de Kerr, certo? Por que ele refere essa dor no ombro? Justamente por convergência de fibras que carregam informações sensitivas do ombro e fibras nociceptoras localizadas na vesícula biliar. Então, por causa disso, o paciente vai ter essa convergência de informação de forma que a gente não consegue determinar qual seria a causa, né, dessa dor. Então, isso vai estar associado com o conceito de dor referida. Em relação aos tipos de abdômen agudo, né, a gente vai começar pelo abdômen agudo inflamatório. Ele tem um aspecto em comum, os tipos de abdômen agudo inflamatório, que muitas vezes o que vai acontecer? O paciente vai ter uma obstrução de uma víscera. Essa obstrução da víscera vai gerar um aumento de pressão naquela estrutura e ao desenvolvimento de bactérias gram-negativas e anaeróbicas. Então, esse ambiente de obstrução favorece o desenvolvimento de micro-organismos, certo? Então, você vai ter a inflamação do órgão com o espessamento da parede daquela estrutura. Então, na apendicite, a gente vai ter, né, o espessamento do apêndice, na colecistite, o espessamento da vesícula biliar, certo? E a gente também, por exemplo, tem a diverticulite, né? A gente tem que saber o que são os divertículos. Divertículos vão ser herniações intestinais falsas, porque não leva todas as camadas do intestino, né? Então são considerados pseudodivertículos. E quando a gente tem uma obstrução desses pseudodivertículos, como por exemplo, como está mostrado aqui por fecálitos, a gente vai ter justamente um quadro de abdômen agudo inflamatório, que é o quadro de diverticulite, que normalmente cursa com uma dor na região de fossa ilíaca esquerda, né? Que é muitas vezes considerado a apendicite do lado esquerdo do paciente. E a gente tem outros quadros aqui, como por exemplo a colangite e a pancreatite, né? A pancreatite como sendo aquela dor enfacada, aquela dor muitas vezes que vai ter projeções para a região de dorso, certo? Também sendo quadros de abdômen agudo inflamatório. E o paciente, muitas vezes, com abdômen agudo inflamatório, vai apresentar outros sintomas, né? O paciente pode ter anorexia, muitas vezes pela liberação de citocinas, pelo quadro inflamatório. Também pode apresentar febre, né? Associada, uma febre muitas vezes mais tardia, que vai estar associado também ao quadro inflamatório, né? E esse basicamente é o quadro geral do paciente com o abdômen agudo inflamatório, ok? Bom, em relação a alguns quadros de abdômen agudo inflamatório, eles são bastante comuns. Então, eu coloquei aqui só para a gente já conseguir ter essa noção clínica, certo? Então, um paciente que sente dor no ponto de McBurney, que vai estar associado com o terço distal da cicatriz umbilical, indo em direção ao ligamento inguinal, essa região aqui, certo? Então, uma dor à descompressão no ponto de McBurney, muitas vezes vai estar associado justamente ao apendicite aguda, né? Que é o famoso sinal de Bloomberg. Além disso, a gente pode ter um paciente que refere uma dor no hipocôndrio direito, febre e calafrios associado também com icterícia. Aí a gente já pensaria no quadro de inflamação da via biliar, né, que é o quadro de colangite. E eu coloquei esse triângulo justamente porque esse quadro, né, de dor em hipocôndrio, febre com calafrios e icterícia vai estar associado com a tríade de Charcot, que é um marco associado com a colangite aguda. Além disso, a gente tem o quadro de colecistite, né, que tem a característica diferente da cólica biliar, com uma dor mais persistente, uma dor maior que 6 horas, que pode irradiar, como a gente falou, para ombro, para a região escapular. E a gente tem aqui um sinal bastante característico, que é o sinal de Murphy, que basicamente vai ser uma dor, a interrupção da inspiração durante a palpação da região de hipocôndrio direito. Então, o paciente, basicamente, a gente vai fazer esse teste com a palpação aqui do hipocôndrio, e o paciente vai estar respirando, e quando a gente palpa a região de hipocôndrio direito, ele vai interromper a inspiração, justamente pelo quadro inflamatório associado à vesícula biliar. Bom, a gente ainda tem o abdômen agudo obstrutivo, certo? O abdômen agudo obstrutivo é a segunda principal causa de abdômen agudo, né, sendo a principal, como a gente já comentou, o abdômen agudo inflamatório. A principal causa de abdômen agudo obstrutivo vão ser as bridas e as aderências associadas a cirurgias prévias. Em crianças, a gente ainda vai ter a intussuscepção, que basicamente seria como se o intestino delgado tivesse entrando sobre si, né, e gerando obstruções intestinais. E o que é importante a gente saber sobre o abdômen agudo obstrutivo? A divisão em abdômen agudo obstrutivo alto
e baixo, né? Essa divisão ela é feita a partir da válvula iliocecal, de forma que toda obstrução que acontece acima da válvula iliocecal é considerado abdômen agudo obstrutivo alto, né? Enquanto toda obstrução que acontece abaixo da válvula iliocecal é considerado uma obstrução baixa. Isso vai ter importância porque a clínica do paciente vai mudar. Um paciente, muitas vezes, com uma obstrução alta, por exemplo, ele pode se apresentar inicialmente com vômitos, né, com uma alcalose, justamente porque ele vai ter esses vômitos que vão eliminar ácido clorídrico, e a eliminação de ácido clorídrico vai gerar uma alcalose no paciente. Já um sangramento mais baixo pode cursar inicialmente, né, com uma diarreia no paciente. Isso vai acontecer justamente por um peristaltismo de luta, né, no abdômen agudo obstrutivo. E por que esse peristaltismo de luta? Porque é como se o trato gastrointestinal estivesse querendo vencer essa obstrução gerada, certo? Então, por mais que pareça contraditório, o paciente inicialmente com uma obstrução baixa pode acabar tendo essa questão de uma diarreia, inicialmente precedendo o quadro clínico, né? Então, a gente acaba vendo que a clínica do paciente de obstrução alta e baixa vai mudar. E um achado importante a nível de exame físico é justamente o ruído metálico no início da obstrução intestinal, que depois vai passar para um ruído abolido, certo? Bom, em relação ao abdômen agudo hemorrágico, né? A gente sabe que vai estar relacionado muitas vezes com justamente um sangramento livre na cavidade abdominal, ok? Então, esse sangramento livre em cavidade abdominal, que é diferente, né, de um sangramento intraluminal, que a gente viu que isso seria hemorragia digestiva alta, que não é abdômen agudo, né? E a gente vai ter algumas causas, né? Como, por exemplo, uma gravidez tubária rota, né, que vai gerar justamente esse sangramento a nível de cavidade abdominal. A gente, em pacientes mais idosos, com o desenvolvimento de saculações, de aneurismas, esses aneurismas podem romper, né, e o paciente pode ter justamente esse sangramento livre em cavidade, gerando abdômen agudo hemorrágico. E em relação à conduta inicial, justamente pelo quadro, né, muitas vezes de choque que o paciente vai ter, vai estar associado com uma reposição volêmica, e um exame que você pode pedir rapidamente para esse paciente seria justamente um ultrassom FAST, né? Que, se dando positivo a nível de cavidade abdominal, já pode indicar a conduta terapêutica para esses casos, ok? A gente ainda tem o abdômen agudo vascular, certo? O abdômen agudo vascular, ele vai estar associado a quadros isquêmicos, né? A nível de vascularização abdominal. Então, algo que é importante diferenciar, né? Que a principal causa, é uma pegadinha, a principal causa de abdômen agudo vascular seria a isquemia da artéria mesentérica. E isso é falso, por quê? Porque a isquemia da artéria mesentérica é sinônimo de abdômen agudo vascular. Logo, você não pode citar a isquemia como se fosse uma causa de abdômen agudo vascular, porque você está descrevendo somente o abdômen agudo vascular, ok? Então, a gente tem algumas causas, como, por exemplo, a trombose e embolia de artéria mesentérica, certo? O quadro de dor no paciente, por ser um quadro vascular, vai ser uma dor de início súbito, e um marco interessante é que você vai ter um descompasso entre a clínica do paciente, né, e o que entre os achados que você vai ver no exame físico, que muitas vezes não vai ter muitos achados, e o que o paciente refere em relação à dor, né, em relação ao incômodo, que vai levar o paciente a procurar o serviço de emergência rapidamente, ok? Voltando aqui só para comentar sobre o abdômen agudo perfurativo, que a gente acabou passando, mas o abdômen agudo perfurativo, ele acaba também sendo uma causa importante de abdômen agudo, porque é uma dor também de início súbito, vai estar associado muitas vezes à principal causa, que é a úlcera perfurada, né? E justamente por causa dessa úlcera, a gente vai ter o pneumoperitônio, que um achado que a gente vai ter no exame de imagem é esse, né? Essa região aqui mais com radioopacidade, né? Quer dizer, com radiotransparência, perdão, justamente mais escura, porque a gente vai ter ar nessa região. Então, o ar, por ser estrutura menos densa, vai para a região mais superior da cavidade abdominal, certo?
e ele vai se encontrar nessa região. E no exame físico, um achado que você vai ter é o famoso sinal de Joubert. Então, você vai fazer a palpação da região de hipocôndrio direito, e em vez de ter massa 6 ou submassa 6, que vai estar associada com o fígado, né, que a gente sabe que é um órgão maciço, a gente vai encontrar timpanismo. Então, esse timpanismo vai estar relacionado justamente à presença de ar nessa região. E é importante diferenciar, né, o sinal de Joubert do sinal de Chialidite, que é um falso sinal de Joubert. Então, a gente vai ter uma alça intestinal, uma variação anatômica que leva a alça intestinal está relacionada com o fígado do paciente, né? E por essa alça intestinal estar nessa região mais alta de hipocôndrio, você pode pensar que tem timpanismo associado, por exemplo, a uma úlcera, quando na realidade isso não vai acontecer, né? E a conduta, muitas vezes, para esse paciente vai ser a ulcerorrafia. E um último aspecto importante de se comentar é que as principais causas de abdômen agudo perfurativo, a gente viu que são as úlceras, né? Mas as úlceras muitas vezes vão ser úlceras gástricas, porque a gente sabe que o estômago ele é totalmente intraperitoneal, enquanto o duodeno é retroperitoneal. Então, úlceras gástricas tendem a cursar com perfuração, com úlcera péptica perfurada, enquanto úlceras duodenais muitas vezes cursam com sangramentos intraluminais, com sangramentos associados muitas vezes à hemorragia digestiva, certo? Então, é bom ter essa diferenciação clínica, ok? Bom, dando continuidade, agora a gente vai discutir o caso clínico, né, da paciente de 65 anos, sexo feminino, hipertensa pneumopata. Eu coloquei aqui algumas informações gerais, mas vamos lá. É uma paciente pneumopata, hipertensa, com antecedente de litíase biliar, certo? Então, você já tem uma paciente com pedras na vesícula, que vai se apresentar ao serviço de cirurgia e de urgência e trauma, com quadro de dor abdominal em mesogastro, certo? De início a 4 dias, associado a vômitos e sem evacuação a 3 dias. Porém, apresenta eliminação de flatos. Então, assim, uma característica que eu marquei e que eu considero importante é justamente essa questão de vômitos que a paciente apresentou, sem evacuação a 3 dias também acaba sendo dado importante, né? A gente vê também a paciente com ruídos hidroaéreos aumentados, que são ruídos metálicos, que a gente chama, que pode estar associado com o quadro inicial, né, de abdômen agudo obstrutivo, né? E a gente tem na radiografia uma distensão de alça, de delgado e nível hidroaéreo. Então, assim, é um caso clínico bem interessante, né? Por quê? Porque junta um quadro de abdômen agudo inflamatório com um quadro de abdômen agudo obstrutivo. Então, é uma paciente que apresenta a litíase biliar, pedra na vesícula, e o que pode acontecer? A gente sabe que a gente tem a relação da vesícula biliar com o duodeno anteriormente. Então, em uma situação de aumento na pressão da vesícula biliar, a gente pode ter uma fístula, né, entre a vesícula biliar e o duodeno. Essa fístula, essa comunicação que não deveria acontecer, vai fazer com que o que se gere, né? A passagem dessa pedra na vesícula, dessa pedra, enfim, para o trato gastrointestinal, para a região de duodeno. Então, essa pedra ela vai descer, né, pelo duodeno, vai descer pela região de intestino delgado e ela pode impactar. Então, essa pedra impactando no intestino delgado vai gerar justamente um abdômen agudo obstrutivo. Então, você tem uma causa que seria para um abdômen agudo inflamatório associado com um abdômen agudo obstrutivo, né? Que a gente vê justamente pela evidência de vômitos, certo? Pela evidência de não ter eliminação de flatos, pela evidência de distensão de alça de delgado e nível hidroaéreo. E a gente já consegue localizar também esse tipo de abdômen agudo obstrutivo, que seria uma obstrução alta, justamente por estar acima da válvula ileocecal, né? Estar na região de intestino delgado, e o tipo de dor da paciente sem mesogastro também nos ajuda a fechar o quadro, certo? Então, é um quadro de íleo biliar, que é justamente um quadro clínico em que a paciente apresenta alterações na vesícula, uma pedra, impactação na vesícula, que vai fazer uma comunicação, uma fístula entre a vesícula biliar e o duodeno, e essa comunicação, essa fístula, pode gerar uma obstrução intestinal. Então, um abdômen agudo inflamatório, que pode cursar com um quadro de abdômen agudo obstrutivo, certo? E, pessoal, basicamente era isso. Era o objetivo desse seminário era passar umas noções mais gerais sobre o abdômen agudo. E eu agradeço a atenção de vocês
e espero que continuem acompanhando as gravações, as aulas disponibilizadas pelo Lacanflix.